Ainda nos assuntos do Congresso, 7 deputados que compõem o grupo de trabalho da reforma tributária se reuniram com Fernando Haddad nesta segunda-feira. A repórter Marília Ribeiro tem as informações. Com o recesso parlamentar, Marília, batendo a porta, qual o cronograma que está sendo traçado para o texto chegar ao plenário? Boa noite para você, bom trabalho. Oi, Thiago, obrigada. Boa noite a você e todos que estão nos acompanhando. Segundo os parlamentares, esse texto deve ser apresentado ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e aos líderes partidários nesta quarta-feira. E na quinta-feira deve acontecer uma coletiva de imprensa para que eles possam explicar os principais pontos desse texto da regulamentação da reforma tributária. O deputado Augusto Coutinho, que faz parte deste grupo de trabalho sobre a regulamentação da reforma tributária, afirmou que o texto deve ser harmônico e será aprovado na Câmara dos Deputados. Nós separamos a fala dele, vamos ouvir. A gente sai daqui muito animado, ou seja, o entendimento entre o relatório que está sendo construído com o que foi para a Câmara dos Deputados, o que eu acho que vai ser um texto que vai ser harmônico e que a gente vai conseguir avançar com ele, aprovando ainda esse semestre na Câmara dos Deputados. Tiago, vale a gente lembrar que o texto principal da regulamentação da reforma tributária foi entregue pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Quem também falou sobre essa questão da reforma tributária foi o ministro das Relações Institucionais, que também participou desta reunião lá no Ministério da Fazenda. Segundo ele, o governo reforçou o espírito de não aumentar a carga tributária. Vamos ouvir o ministro Alexandre Padilha. Reforçar o espírito de não aumento da carga tributária. Aquilo que está estabelecido, inclusive, na emenda constitucional da reforma tributária, da simplificação, da redução de impostos, sobretudo para a cesta básica, que reduz impostos para a maioria da população, que simplifique os impostos para os empresários que querem investir e que o diálogo que está sendo feito no âmbito do Congresso Nacional não significa em nenhum momento aumento de carga tributária. Ao todo, serão três textos sobre a regulamentação da reforma tributária, sendo 2 projetos de lei complementar que já estão com o Congresso Nacional e um projeto de lei ordinária. Outro assunto que foi tocado pelo ministro Alexandre Padilha, que também é um assunto muito importante, é sobre a compensação da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia e dos municípios com até 156 mil habitantes. Segundo Padilha, ele disse esperar que o relator do projeto, que é o líder do governo no Senado Federal, Jacques Wagner, apresente o seu parecer ainda nesta semana. Padilha também já adiantou que nesta terça-feira deve acontecer o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, e Jacques Wagner. Vamos ouvir novamente o ministro Alexandre Padilha, mas dessa vez falando sobre a desoneração da folha de pagamento. A expectativa nossa é que o relator Jacques Wagner possa apresentar essa semana a proposta de relatório para o tema da reoneração dos setores econômicos e dos municípios. Que a questão que está pendente, qual que seria a fonte permanente de compensação. O senador Jacques Wagner está acompanhando o presidente Lula na visita ao estado da Bahia, deve voltar, retornar para Brasília amanhã, então a gente quer construir uma reunião amanhã à noite para poder fechar o relatório do senador Jacques Wagner junto com o presidente Pacheco. Em junho deste ano, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, devolveu uma medida provisória que limitava o uso de créditos do PIS e COFINS como uma forma de compensar a desoneração da folha de pagamento. E desde então, o governo e o Congresso ficam buscando alternativas para essa compensação da folha. Além disso, o ministro Alexandre Padilha afirmou que o governo tem tendo uma relação muito boa, uma relação de diálogo junto com o Congresso Nacional por conta de votações importantes para o governo, como, por exemplo, a própria desoneração da folha e o novo ensino médio. Tiago. É isso, Marília Ribeiro acompanhando as discussões e amanhã também estaremos acompanhando essa reunião. Bom trabalho para você, Marília, até mais tarde. Bom, Dora Kramer, são aqueles assuntos que estavam pairando na semana retrasada, porque a semana passada praticamente não existiu para o Congresso Nacional. De qualquer forma, de novo, a discussão sobre a reoneração e a própria reforma tributária, como a gente já falou aqui,
aqui que é mais ou menos uma questão de honra para o presidente da Câmara aprovar isso antes dele sair do comando da casa. Politicamente, como é que isso tudo vai se arranjar a partir de agora, depois da Semana de São João, Dora Kramer? Bom, um primeiro arranjo já foi feito, né? Que o presidente da Câmara fez um acordo com os líderes partidários para que não haja apresentação de emendas nesses 2 projetos que vão sair desses grupos de trabalho. Com isso, claro que há uma grita, já está havendo, vai haver mais, dos setores que querem influir no texto final, porque se não tiver emendas, como é que eles vão influir? Mas isso é para acelerar o processo. Essa correria toda é resultado de um semestre em que se ficou patinando em assuntos que a gente chama genericamente de pauta de costumes, jogo, aborto, drogas, delação premiada, que não deram em nada, não foram para frente, vão para uma prateleira, porque o que interessa para quem manda no jogo é a economia. E o que está na pauta nessas 2 semanas? A reforma tributária, a desoneração, a lei de diretrizes orçamentárias e a renegociação da dívida dos estados. Isso tudo interessa ao Palácio do Planalto, ao comando do Congresso e aos governadores. Por isso que eu digo, quem manda se interessa pela economia e a concentração de esforços vai ser agora nessas 2 semanas para a economia. Agora, assuntos dessa importância, nessa correria, depois da gente passar um semestre enxugando gelo, realmente não é o cenário ideal. Porque logo tem o recesso, aí o segundo semestre a eleição e esses temas, como a Dora falou, não é, Kobayashi? Os temas econômicos que pautam e ditam, por enquanto, a gente vem acompanhando essa discussão. Sim, a gente se lembra que quando o texto foi apresentado, Thiago, a gente repercutiu o tamanho do texto, quantas páginas desse texto, quantos artigos tratam desta regulamentação da reforma tributária, e desde então a gente viu muito pouco um avanço de debate, um avanço de discussões, um avanço do que a gente poderia aprimorar no texto. Por exemplo, eu não sei se está aqui 3 ou 4 pontos de cabeça que a gente aprimorou, melhorou no texto. Por quê? Porque justamente, como a Dora disse, a gente estava conversando sobre outras coisas. Os parlamentares estavam focando em outros assuntos. E aí agora fica muito ruim, né? A gente já prevê uma votação na próxima semana, sem o devido debate com a sociedade, diferentemente daqueles setores que estão lá desde então muito firmes no lobby e que vão intensificar agora as suas atuações até a votação. E eu duvido muito, viu, Dora, que a gente não tenha emendas aí nesse texto final, porque o lobby vai trabalhar forte de vários setores interessados em um artigo aqui, um parágrafo ali para se beneficiar. E aí é isso aí, a gente vai ter uma regulamentação da reforma tributária que impacta toda a sociedade, votada já na próxima semana. Pergunte para o cidadão se ele sabe qual será essa regulamentação. A maioria das pessoas está bem por fora disso.